Eu não aguentava mais ouvir dos meus colegas educadores financeiros que mal conseguia falar sobre a sua vida, seu trabalho, seus atendimentos, suas curiosidades, né? Com as pessoas, porque não tinha muito com quem falar. Então foi por isso também que nós criamos aqui um grupo de empreendedorismo em educação financeira aqui da Martelo. É isso, é um lugar onde eu, você, educador financeiro, podemos trocar bastante conhecimento, experiência, fazer network, falar com outras pessoas do mercado, assim crescendo juntos, aprendendo juntos, tá certo? Esse é um dos motivos pelo qual esse grupo está fazendo tanto sucesso, o pessoal gosta tanto de participar. E eu espero que a partir de agora tenhamos você aqui junto com a gente, tá certo? Roda a vinheta! Sempre um tema novo vinculado então à carreira de educador financeiro para fazer você se aprimorar cada vez mais e melhor aí na ponta com o seu cliente. Então, sempre esteja aqui conosco para ficar por dentro de tudo que tá rolando, beleza? Vamos pro nosso encontro de hoje? Bora lá! Nossa querida Débora, que veio aqui hoje, então, voluntariamente falar sobre, então, personal brand, né? Sobre o tema, então, qual a importância de estabelecer sua marca pessoal. Ela vai se apresentar muito melhor do que eu, então eu vou passar a palavra. Bom, gente, boa noite para todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o personal brand. A ideia é, de fato, criar aqui um bate-papo, onde nós vamos falar um pouquinho de conteúdo, de teoria, e no final abrir para perguntas. Então, como sugerido, anotem as perguntas. Não sei se vocês costumam já ir mandando e depois a gente resgata, ou se eles anotam e depois perguntam. Não, anota e pergunta no final, que aí fica mais dinâmico. Então, joia. Então, vamos lá. Bom, me apresentando, meu nome é Débora Rodrigues, eu sou psicanalista por formação e paixão, sou coach e sou sócia da MBRH, que é uma empresa de assessoria em recursos humanos. Nós temos um escritório físico em Belo Horizonte, mas atuamos em nível nacional. Atuo também como professora, tenho uma formação em magistério, administradora de empresas, tenho um MBA em auditoria, controladoria e finanças pela FGV, tenho um MBA em coach executivo, sou pós-graduada em neuropsicologia e inteligência emocional. Fiz formações extras em psicanálise, coach, PNL, análise grafológica, hipnose transformacional e linguagem corporal. Eu atuo na área de desenvolvimento há mais de 20 anos e atualmente eu faço mestrado em administração de empresas. Atuo como professora das disciplinas de RH e gestão empresarial dos cursos técnicos em 3 escolas aqui em Minas. Tem aí meu WhatsApp, tem meu LinkedIn, caso queiram conectar, fiquem à vontade. Eu falo que de todas as minhas formações, de todas as minhas profissões, a mais desafiadora e mais linda é ser mãe. Então, tenho essas 2 criaturinhas lindas, a Mel de 17 anos e o Davi de 8 anos. São os meus filhotes aí, a razão de levantar todos os dias e querer fazer mais e melhor. Essa é minha sócia, ela é a fundadora da MB, Andiara Martins. Ela tem uma formação em psicologia, é especializada em psicologia organizacional. Ela que fundou a MBRH e não está presente porque ela está de férias, na verdade. Mas estou representando ela e também está à disposição de vocês no momento em que vocês quiserem fazer contato conosco para conversar mais sobre carreira ou qualquer dúvida referente ao tema que nós vamos abordar aqui, ok? Então, apresentando para vocês a empresa, a nossa empresa é uma empresa de gestão estratégica e transição de carreira. Nós atuamos com outplacement, recolocação, coach e planejamento para preparação para aposentadoria. Estamos no mercado desde 99, somos a única empresa em Belo Horizonte que atua com uma equipe própria de consultores. Nós temos aí uma equipe de 20 profissionais, são todos profissionais contratados. Através do nosso trabalho, nós possibilitamos aos profissionais uma mudança focada, amparada e estratégica, que permite a inserção no mercado de trabalho, seja numa nova empresa ou através da abertura do próprio negócio. Nós temos aí uma atuação em nível nacional, como eu comentei. Esses são alguns dos parceiros na qual nós atuamos fazendo o processo de recolocação do profissional que é desligado por essas empresas. E vamos entrar no tema, então. Hoje a proposta é falar um pouquinho de brand.
E quando o assunto é brand, normalmente as pessoas confundem com marketing. Então, eu já queria começar dando ênfase que brand e marketing não são a mesma coisa. É legal a gente entender um pouquinho o que cada um significa, o que cada um de fato é, para que a gente possa fazer uma separação na nossa mente. Então, brand é o que as pessoas falam de você ou do seu negócio, da sua marca. E marketing é o que o seu negócio fala para as pessoas. Então, no momento aí das apresentações de vocês, né, quando a Inês, por exemplo, ela dá um foco e ela fala que a atuação dela tem um público específico, que são profissionais de odontologia, ela já especificou uma estratégia de marketing. Agora, se for falar de brand, é o que, de fato, a Inês fala para esse público. Aí nós poderíamos usar, por exemplo, a questão da Inês ser uma pessoa confiável. Por quê? Porque foi a frase que ela usou na live que foi mencionada aí agora há pouco. Então, quando a gente começa a analisar, afinal, o que é brand, né? Brand é o que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Então, no início, né, comentou que depois do finalzinho, a palestra acaba, algumas pessoas ficam, outras vão embora. O que é comentado dos que vão embora é o brand dessas pessoas. É a marca delas, de fato. Então, daqui 15 dias, quando ocorrer o próximo encontro e eu não fizer parte dele, o comentário que vai surgir da palestra anterior se refere ao meu brand, ao que eu causei em vocês, falando para vocês aqui hoje. Então, quando eu me apresento, e aí as pessoas me perguntam, é mineira, né? Fala ali um uai, um trem, gosta de um pão de queijo. Então, assim, essas marcas, essas características, elas começam a falar de nós muito mais do que o que nós estamos falando verbalmente. A linguagem que eu transmito, a marca que eu carrego comigo. Quando eu falo da minha empresa e eu mostro para vocês o que a minha empresa faz, onde que a minha empresa atua, qual que é o público-alvo da minha empresa, eu estou mostrando para vocês um pouquinho da minha marca. Mas vocês vão entender, de fato, qual que é o brand da minha empresa quando vocês perguntarem para um ex-cliente nosso, como que foi ser atendido por eles? Como que foi fazer o trabalho com eles? Então, tudo aquilo que é mencionado sobre nós, estando nós presentes ou não, diz respeito à nossa marca. Isso é brand. Essa frase é do Jeff. O Jeff, ele é o fundador da Amazon e ele falava muito sobre reputação. Ele falava de reputação de empresa, inclusive. Né? O seu ativo mais precioso, você sabe qual é? O meu pai, ele falava muito para nós assim, nunca deixe você perder o seu nome. O seu nome é o seu bem mais precioso, é o que você vai carregar com você por toda a sua vida. Você hoje faz parte de uma empresa, amanhã você pode não fazer parte mais daquela empresa. Você pode buscar uma recolocação no mercado, você pode precisar mudar de área, fazer uma transição de carreira, você pode por opção ou por necessidade. E o que você vai levar com você é o seu nome, é sua marca. Então, muitos profissionais que estão aqui hoje atuavam em outra área ou atuam em outra área, mas têm aí uma atuação também no mercado financeiro. Caso vocês parem de atuar na área convencional de vocês e passem a atuar somente como consultor financeiro, os seus colegas de trabalho, eles vão te contratar para prestar uma consultoria para eles? O que faz eles confiarem em você, no que você diz, no que você orienta, no que você ensina? Isso tem a ver com brand. Quando a gente fala em brand, nós estamos falando da criação de um significado de maneira intencional. Então, por exemplo, se eu viro para vocês e falo assim, tem um processo seletivo acontecendo aqui agora, e eu não falo qual que é a empresa, qual que é o cargo, e aí vocês começam a avaliar os profissionais que estão participando desse processo seletivo pela forma com a imagem ali da vestimenta, da linguagem verbal e não verbal, do cabelo, da forma de se comunicar, da forma de que se penteou, dos acessórios que esses profissionais estão usando. E aí eu posso ter profissionais de maneiras
totalmente diferente. Eu posso ter um candidato de terno e gravata, posso ter uma candidata com roupa totalmente transparente e posso ter um candidato vestido de maneira casual, com um jeans. E se eu mostro para vocês a imagem desses 3 candidatos e pergunto para vocês assim, qual desses 3 profissionais seria o escolhido para a vaga? Pode ser que automaticamente vocês eliminassem a profissional de roupa transparente, né? É o natural. As pessoas normalmente quando vão para um processo seletivo, elas se vestem de maneira muito bem alinhada. Mas se eu virasse para vocês e falasse assim, a vaga que eu tenho hoje é uma vaga para dançarina, fazer parte do balé da Anitta. Aí vocês concordam que o profissional de terno e o de jeans já não fariam sentido? Então, quando eu me visto, eu tenho uma intenção por trás daquela roupa. Hoje, até as cores das nossas roupas, elas têm uma intenção. Então, quando eu começo a entender disso, eu começo a criar o significado para minha marca. Eu quero passar a imagem para os meus clientes de ser uma pessoa séria, conservadora, uma pessoa mais intelectual, mais culta. Então, eu vou me vestir de uma maneira mais conservadora, de uma maneira mais séria, mais reservada. Eu quero passar a imagem de uma pessoa mais descolada, mais moderna. Então, eu vou colocar piercing, eu vou colorir o cabelo um pouco mais. Então, quando eu começo a falar de marca, eu vou desde a embalagem até o interior, que é onde estão as minhas emoções. Da mesma forma que a minha roupa fala, comunica com o meu público, a forma como eu falo comunica, os meus valores, a minha forma de expressar, o meu tom de voz. Se eu sou uma pessoa mais agitada, que gesticula, que grita, que chama muito atenção, tudo isso vai falar de maneira intencional. Então, adicionar o valor a partir de uma marca é brand. Eu gerir a experiência da marca é brand. Quando eu penso em brand, tem uma metáfora que é muito utilizada, que é a metáfora do iceberg. O que está acima e o que está submerso, né? Acho que todos assistiram Titanic e lembram quando apareceu ali aquela pontinha de gelo e eles pensaram que não era nada, o navio bateu e afundou, porque submerso existia muito mais gelo do que o que aparecia realmente, o que era visível. Na psicanálise, nós falamos muito disso. O que está no nosso inconsciente? Então, muitas vezes, nós agimos de uma maneira que não é intencional. Agimos de maneira automática. Eu vou no piloto automático. Então, já viram que tem pessoas que perdem a paciência com facilidade? Um exemplo muito corriqueiro é o trânsito. Você vê que as pessoas às vezes são fechadas ou ganha ali uma buzinada, ela já vai atrás da pessoa, ela já buzina de volta, ela já quer fechar a pessoa, ela começa ali uma competição. Muitas vezes, quando você conversa com essa pessoa que brigou no trânsito, ela fala assim, eu nem percebi. Eu fui atrás daquela pessoa sem me atentar para o que eu estava de fato fazendo. Porque as emoções dessa pessoa estão ali no subconsciente. No momento em que acontece um episódio, aquilo ali é ativado e ela age daquela maneira. Então, é importante quando eu falo de brand, eu entender que as pessoas estão vendo um nome, estão vendo uma cor, estão vendo um símbolo, estão vendo uma representação da minha marca. Mas submerso ali, a cor, o nome, o símbolo, eles estão levando muito mais do que é o visual. Está comunicando uma experiência, uma estratégia, tem um serviço ali por trás daquela marca, pode ter uma personalidade ali embutida, até as cores que nós usamos, elas vão falar das nossas emoções, do nosso perfil, da nossa personalidade. Um bom exemplo disso, gente, é a Natura. A Natura é um exemplo que trabalha de maneira muito intencional sua marca, desde que ela foi criada. Eu vou falar de Natura enquanto empresa, para a gente fazer uma comparação.
Quando eu penso em marca, da mesma forma que a empresa se comporta, eu, enquanto pessoa, também me comporto. Então, é muito semelhante. A Natura ela foi fundada em 69 com a missão de promover o bem-estar nas relações harmoniosas, não só do indivíduo, mas do indivíduo com o outro e do indivíduo com a natureza. A Natura, ela tinha ali uma visão, ela já previa no futuro causar impactos positivos não só na vida das pessoas, mas também do planeta. E quando a gente pensa que a Natura está desde 2007 trabalhando para emitir menos gás carbono no planeta, e ela hoje trabalha de maneira intencional no reflorestamento da Amazônia, se eu virasse para vocês hoje e falasse assim com vocês, depois de contar isso tudo, e falasse assim, se a Natura deixasse hoje de existir, iria impactar na sua vida? Iria. Iria impactar na vida de todos do planeta. Pode ser que se vocês não conhecessem a história da Natura, e se eu não tivesse contado para vocês, e eu começasse com a pergunta, se a Natura deixasse de existir hoje, o que mudaria? Você poderia falar nada. Eu usaria Boticário, Avon, Jequiti, tenho várias outras opções. Mas percebe que em momento algum a Natura está falando de cosmético? Existe uma intenção por trás do produto. Então, como que eu construo uma marca que é notável? Independente se é para minha empresa ou se é para mim enquanto pessoa. A primeira coisa que eu preciso saber é qual que é a minha intenção. Se eu falei que o branding, ele acontece de maneira intencional, eu tenho que conhecer qual que é a minha intenção com aquilo. Eu adoro o filme Alice no País das Maravilhas, não sei se vocês conhecem, caso vocês não conheçam, assistam. Por mais que pareça ser infantil, é um processo de coach através daquele filme. O gato, ele vira para Alice quando a Alice está perdida e ela pede informação para ele. Ela fala assim, gato, qual o caminho que eu devo seguir? E aí o gato pergunta para ela, para onde você vai? E aí ela fala, não sei. E aí ele fala, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Isso vale para a marca. Se eu não tenho noção de qual que é a minha intenção com a minha marca pessoal, eu vou agir de maneira aleatória. Eu vou me vestir de qualquer forma, eu vou me comunicar de qualquer forma. Se eu estiver convivendo com pessoas que usam uma linguagem informal, eu vou entrar na onda. Se eu estiver conversando com pessoas que conversam de maneira muito formal, eu também vou agir da mesma forma. E eu começo a ser um produto do meio. Não existe uma intencionalidade. Por quê? Porque eu, de fato, não me conheço. Então, as dicas para a criação de uma marca pessoal é você ser autêntico. A sua marca tem que ter sua cara. Ela tem que ter ali autenticidade. Ela tem que falar de você. Não adianta você criar uma imagem de ser uma pessoa séria, conservadora, se você realmente não é aquilo ali de maneira genuína. Por mais que você tente ser dessa forma, vai ser uma máscara. Em algum momento aquilo ali vai deixar de fazer sentido e vai cair por terra. Então seja autêntico, olhe para fora. É importante saber o que as pessoas falam de você. Aquela frase que eu falei no início, né? O que falam de você quando você sai da sala? Se você não está na reunião, o que é falado a seu respeito? Como que seus amigos te enxergam? Seus ex-colegas de trabalho te indicariam para a empresa atual deles? Será que alguém que já trabalhou com você te convidaria para ser sócio de um projeto, de uma empresa que ele está startando? Será como que as pessoas te veem lá fora? Conheça seu público-alvo. Construir uma marca envolve compartilhar sua opinião, seu ponto de vista, qual que é a solução que você vai oferecer para aquele público. Quando a gente fala de oferecer para as pessoas soluções financeiras, eu tenho que ser uma pessoa com a vida financeira cuidada. Por quê? A minha vida vai falar muito mais. O meu exemplo vai falar muito mais. A minha postura vai falar muito mais do que o que eu falo com palavras. Ter uma impressão digital, o que a gente falou aqui da internet. Vocês comentaram que não são tão fortes no LinkedIn.
A minha empresa é o oposto. Não temos uma atuação tão forte no Instagram, porque não é onde está realmente o nosso público, mas nós temos uma atuação muito forte no LinkedIn, porque atuamos com recolocação profissional. Então, nosso público está lá. Quando eu sei aonde está o meu público, eu me comunico com aquelas pessoas usando as redes que fazem sentido para aquelas pessoas. Você comentou a questão da linguagem. A mesma coisa. No LinkedIn, eu tenho uma linguagem mais formal. Eu me comunico com a empresa, com gestores, com RHs. No Instagram, eu me comunico com um perfil mais descolado, mais jovem. Então, a forma de comunicar é outra, o meu posicionamento é outro, a impressão que eu causo ali é diferente. Uma live que eu faço no LinkedIn, ela tem uma linguagem diferente de uma live que eu faço no Instagram, por exemplo. Então, eu tenho que escolher os meus canais de comunicação, identificando onde que está o meu público. Então, como que eu cresço de fato, como que eu construo de fato uma marca de maneira efetiva, que é sustentável? O primeiro ponto é o autoconhecimento. Eu dei o exemplo aqui de empresa, porque as empresas se preocupam em construir uma marca. O que a gente mais escuta das empresas é falar assim: eu gostaria de ter uma marca tão forte quanto a Coca-Cola. Eu gostaria de ter uma marca valiosa como o McDonald's. Eu gostaria de ter uma marca impactante como o Starbucks. Mas quanto tempo essas empresas trabalharam, o quanto essas empresas investiram para que, de fato, essas marcas se consolidassem? A Coca-Cola, por exemplo, tem mais de 120 anos. Empresa, ok, ela é constituída para ser perpétua, mas nós, pessoas, réis mortais, não temos esse tempo todo, né? Então, eu tenho que me conhecer para saber qual que é a marca que eu quero construir, como que eu quero que aquela marca fale de mim, cuidar da minha imagem pessoal, ter um posicionamento emocional que fale de acordo com o que eu quero demonstrar, me comunicar de maneira assertiva, usar materiais que são compatíveis com a minha imagem. Quando eu falo de materiais, eu me refiro a tudo que você usa para divulgar a sua marca pessoal. Para quem atua, por exemplo, com consultoria financeira, se você vai participar de uma rodada de network presencial, normalmente as pessoas levam um cartão. Esse cartão que você usa é um cartão que realmente está adequado? Está bem apresentável? Eu já recebi cartão rasgado, amassado, cartão que o telefone já não é da pessoa, ele reaproveitou o cartão de um outro colaborador daquela empresa, então ele vai lá e risca de caneta e coloca o número dele. Então, os meus materiais também vão transmitir uma imagem minha. Eu tenho que ter uma trajetória de carreira que seja coerente. Quando eu falo de prestar uma assessoria financeira, se eu começar a contar para as pessoas à minha volta só histórias de endividamento, nossa, comprei um carro, não consegui pagar, tive que vender, estou devendo apartamento, as pessoas vão olhar para mim de uma maneira, poxa, a trajetória dessa pessoa não é coerente com o que ela quer me vender. Como que ela vai me prestar uma assessoria e ela não aplicou na própria vida? Então, eu tenho que ter essa coerência. A minha experiência, a minha trajetória, ela tem que falar por mim. Eu tenho que desenvolver uma rede de contatos, né? Isso que acontece aqui, de você construir um network, de você começar a conversar com uma pessoa que te indica para ir para um lugar, que te leva para outro e começa ali a construir uma rede. E você sempre entregar acima da expectativa do seu cliente, se você é um prestador de serviço. E se você é uma pessoa comum que não está aqui querendo vender nada, eu quero passar o tempo, eu quero fazer novas amizades. Ali também existe uma intenção. Um exemplo que eu gosto de dar é o próprio Tinder. O Tinder é um aplicativo de relacionamento e eu levo ele muito para o cenário de carreira. Quando as pessoas cadastram ali um perfil, elas estão em busca de encontrar um namorado, uma pessoa para se relacionar. Só que a pessoa não entra no aplicativo, vê a foto da pessoa e começa a namorar. Ela tem que construir. Como que ela começa a construir essa relação? Ela começa colocando uma foto, que vai gerar a intenção que ela quer causar nas pessoas.
Se é uma pessoa que quer encontrar ali o príncipe encantado, casar e formar uma família, ela vai pôr uma foto onde ela transmita seriedade, onde ela transmita compromisso. Ela vai escrever ali uma frase ou uma mensagem que demonstre isso, que ela quer casar, que ela quer ter família, que são os objetivos dela. Agora, se é uma pessoa que quer só curtir, ela vai colocar ali uma foto muito sensual, ela vai colocar ali uma frase, que é, gosto de sair, dar rolê, vamos sair para bater um papo, nada sério. Então, existe uma intenção na imagem, através da foto, na frase que ela coloca ali, e depois, quando ela começa a conversar com a pessoa, existe uma intenção na forma como ela se comunica. Então, eu consigo usar tudo isso que está aqui, seja para os meus relacionamentos amorosos, seja para os meus relacionamentos corporativos, seja para qual objetivo for. A minha marca, ela vai falar de mim, seja em qualquer ambiente, em qualquer área da minha vida. Se eu mostro para vocês um copo como esse, um copo descartável, branco, sem uma logomarca, e eu pergunto para vocês, quanto vocês pagariam por um cafezinho? Eu tenho certeza que o valor vai variar entre R$2 e R$4, que é o que vale um cafezinho convencional que a gente compra por aí. Agora, e se eu pergunto para vocês quanto que vocês pagariam no Starbucks? Um café do Starbucks custa, no mínimo, R$9. Por que que a simples marca no copo valoriza tanto o café? Isso é brand. É o valor da marca. Da mesma forma que eu falei de Natura, Coca-Cola, Starbucks, são empresas que definiram uma missão, ou seja, por que que elas existem? Qual que é o propósito delas serem criadas? Quando uma pessoa vai constituir uma empresa e ela começa a pensar na missão, ela começa a pensar assim, o que que eu quero causar no mundo? E quando eu trago isso para mim enquanto pessoa, enquanto marca pessoal, qual que é meu propósito de vida? O que que eu quero causar na sociedade? Se eu morresse hoje, o que as pessoas falariam no meu velório? Isso tem a ver com a minha missão de vida. Quando a empresa ela fala assim, qual que é a visão dessa empresa? Onde essa empresa quer estar daqui 50 anos? É uma percepção do que ela quer causar na sociedade a longo prazo. E quando eu olho para mim e penso, né, eu mostrei para vocês a foto dos meus filhos aí, no início da palestra. Hoje tem idade de 8 e 17. E aí, se eu pensar assim, o que que os meus filhos vão falar de mim para os meus netos? Qual que é a história que eu quero que eles contem? Isso é a minha visão. É o que eu quero do futuro. Como que eu quero ser lembrada. Seja marca de empresa, seja marca pessoal, eu tenho que ter clareza dos meus objetivos. Quando eu tenho essa clareza, eu consigo gerar uma marca de valor. Gente, esse QR Code, ele tem um presente para vocês. Lá tem o Linktree, onde direciona para as páginas da nossa empresa, e tem um PDF, onde tem todo o material que fala de brand, que é o que a gente conversou aqui agora um pouquinho. Eu vou abrir agora para perguntas. Seguinte, o profissional de planejador financeiro que está num momento de transição de carreira ou que espera fazer essa transição daqui a uns 2, 3 anos, como ele deveria se posicionar no LinkedIn? É um primo, não é, Vitor? É um primo seu, né? Isso, é um primo meu. Um primo do Vitor pediu para ele fazer essa pergunta aqui, viu, Débora? É brincadeira, viu, Vitor? Vai lá, Débora. Ô, Vitor, o seu posicionamento, ele tem que ter a ver com o seu objetivo. Então, quando eu falo de transição, eu estou mudando de área. Suponhamos que hoje você tem uma atuação como consultor financeiro, mas você tem o objetivo de trabalhar com marketing digital, por exemplo. Então, o seu posicionamento lá já tem que ser no marketing digital. Você tem que demonstrar que você tem conhecimento daquilo, apesar de hoje atuar na área financeira. Você começa se posicionando, comentando,
se conectando com pessoas daquela área que você tem interesse, que atuam em empresas do seu interesse, seja interesse de prestar serviço ou interesse de trabalhar, de fazer parte do grupo de colaboradores. E você começa a ser visto. Eu falo que as redes sociais são igual à avenida. Se eu começo a gritar ali no meio da rua, o que eu estou comunicando, as pessoas ali à minha volta vão escutar. A mesma coisa são as redes sociais. A maneira como eu me posiciono, com publicações, com posts, com comentários, com artigos publicados, eu estou demonstrando ali qual que é a minha área de interesse, independente de atuar nessa área ou não. Eu estou vendendo ali o meu conhecimento, vendendo ali minha expertise para as pessoas. Então, se existe um interesse de fazer transição de carreira, o interessante é que o seu posicionamento já aconteça na área de interesse. Muito legal. Débora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu trabalhei 8 anos em banco, né? E eu entrei como operador de telemarketing lá, saí como gerente, enfim. E eu lembro que logo quando eu entrei assim no banco, né? Não sabia como era trabalhar lá e tal, era uma empresa enorme. Eu perguntei assim pro meu gestor, eu falei assim, olha, como que eu tenho que vir vestido, né? O que vocês esperam? Eu era menino, 21 anos, né? Falei assim, como vocês esperam que eu venha vestido e tal? E aí eu lembro que a minha gestora na época deu uma resposta que eu levei pra vida. Ela falou assim, olha, venha vestido com o cargo que você almeja, não com o cargo que você tem. Aí eu falei, nossa, mas que tapa na cara, né? Nem precisava dessa brutalidade, mas beleza. Eu acho que é um pouco, então, do que... pelo menos chegou aqui para mim isso, né? Um pouco do que você falou, ou seja, comece a se portar, se conectar com o cargo ou com a nova profissão que você almeja, e não com a que você tem. É isso, Débora? Exatamente. E quando você pensa segmento bancário, alguns anos atrás, não tinha esse modelo que hoje existe de ter uma pegada mais descolada. Sim, era bem informal. Então, se você almejava ali ser o gerente... Nossa... é terno, é uma gravatinha, era um perfil social, né? Um estilo mais conservador. E isso vale para tudo. Você percebe hoje no LinkedIn as pessoas que querem atuar, por exemplo, numa área mais de criatividade. As fotos, quanto mais criativas forem, mais legal. Agora, se a pessoa ela quer atuar numa empresa conservadora, que tem um DNA ali muito específico, e ela fazer um post ou um comentário num post descolado, por exemplo, ela já é eliminada de processo. Adorei a palestra, muito esclarecedora. E agora, na sua fala, eu fiquei com uma dúvida, assim, na questão do storytelling, né? Porque como você falou do brand, criação da marca. Eu, obrigatoriamente, obrigatoriamente a pessoa há necessidade de usar um storytelling para a criação da marca? Ou, de repente, não há essa necessidade. Então, por exemplo, pessoa física, né? Como, por exemplo, o Thiago, ele usa bastante o storytelling dele na criação da Martell. Existe essa necessidade ou não? Não. Então, assim, você não quer falar da sua história, então não. Vamos começar do zero, realmente, o que você pretende, qual o propósito, valores. E qual o peso, né? Eu usando meu storytelling ou não. Quando você usa, você se conecta mais fácil com as pessoas. As pessoas adoram história. Quando você conta a história da sua vida, as pessoas se conectam com você. Isso para tudo. Se você vai fazer uma palestra e você começa a palestra 5 minutinhos falando da sua infância, da sua trajetória, como que você chegou ali, em quem você é hoje, as pessoas vão guardar muito mais a sua infância do que a sua profissão atual. A história, ela traz conexão com as pessoas. Então, você consegue tocar nas pessoas. Você consegue se conectar. Ajuda muito. E isso é para tudo. Se você estiver numa festa, né? Se não for questão profissional, você está numa festa, você quer bater papo com as pessoas. E você começa a contar histórias ali, as pessoas param para te escutar. As pessoas querem ficar perto de você na festa. Por quê? Porque história é cativa. Por que a gente para na frente da televisão e assiste um filme de 3 horas e até chora no final se for triste? Porque conecta. Muito obrigada pela aula, viu? Excelente, gostei bastante. E uma dúvida, assim, acho que tem um
pouquinho a ver com o que a Lucimara perguntou, mas acho que seria, assim, mais diretamente quando você fala que a marca tem que ter a sua cara, né? Tem que ter autenticidade, né? Você precisa ser autêntico. Mas, por exemplo, um profissional que está empreendendo, que está atuando aí numa nova área, né? Consultoria, assessoria, marketing, é necessário ele mostrar a sua cara. É imprescindível mostrar a sua cara assim, diariamente. Você diria que principalmente seja no Instagram ou em outra rede, ou em outra mídia social, é necessário aparecer na rede social? Sim. Por quê? Porque cria identidade. A empresa, a sua marca, né, seja uma empresa realmente, ou seja, você enquanto pessoa física. Sabe os influencers hoje? Por que as pessoas elas param para ver o dia daquela pessoa, uma pessoa comum? Porque é a cara dela que está ali. Então, isso é semelhante à questão da história, do contar a história. Isso traz conexão com as pessoas. As pessoas começam a ver que você é um ser humano como ela. Por que as pessoas hoje, os empresários hoje, contam ali, gente, hoje pneu furou, hoje meu filho não foi para a escola. Por quê? Porque ele está mostrando ali que ele é vulnerável, que ele é um ser humano como qualquer outro que está ali, que compra o serviço dele. Então, isso tudo gera conexão com as pessoas. Você está mostrando que você entende das dores das pessoas porque você já viveu elas. Você é um ser humano normal, você é uma pessoa que acorda, que faz atividade física, que cansa, que trabalha, que tem dias bons e dias ruins. Isso gera nas pessoas maior conectividade, por quê? Quando você é só um empresário, quando você é só uma marca, você mostra estar num lugar, muitas vezes, superior a elas. Está num lugar distante, está ali no mundo perfeito. Você está ali num ambiente que, muitas vezes, ela não consegue nem ter acesso. É algo que para ela não é factível. E quando você se mostra ali, né, no seu dia a dia, ou você aparece ali para falar a linguagem daquela pessoa, você começa a se comunicar com o seu público. Bacana, ótimo, obrigada. Meu nome é Jaci, sou de Recife e eu sou da Marinha Mercante. Aí eu desembarquei em agosto do ano passado e parei de embarcar. Aí estou me dedicando à educação financeira. Estou até estudando para fazer o exame do CEA, né? Para tornar especialista. Porém, em 2024, eu pretendo voltar a embarcar. Aí eu não posso criar no LinkedIn uma imagem de educador financeiro, consultor financeiro, visto que eu vou querer que me enxergue como oficial da Marinha Mercante de novo. Aí, no Instagram, eu coloco lá, né, que eu fico comentando livros de investimentos, dica de investir. Aí, como é que eu poderia me posicionar se em 2024 eu vou embarcar de novo? Eu não quero falar que eu estou atuando em outra profissão, aí vão olhar lá, você não é da Marinha Mercante, mas você agora é consultor financeiro. Como é que você quer trabalhar agora? Aí eu fico entre... Uma dualidade, né? Aí eu não sei como me posicionar, entendeu? Nas mídias. Ô, Jaci, mas só uma pergunta antes da Débora, só para eu entender a sua pergunta. Essa questão que você acabou de colocar é por uma questão jurídica, ou seja, uma necessidade da empresa ou alguma questão, né, da Marinha, ou é uma questão sua só, pessoal, assim, como você quer ser percebido? Só para eu entender. Não. Na realidade, eu amo investimento e quero trabalhar com isso. Mas... Não, tudo bem, mas se você se colocar dessa forma, a Marinha viria com... olhos ruins, você teria algum tipo de penalidade na Marinha quando em 2024? Eu acho que talvez, né, eles não vissem com bons olhos, ou então não preencheria o perfil deles, né? Eu já comandei embarcações, imediatei, e tenho 25, 26 anos de atuação na Marinha, né? Aí talvez eles olhassem assim. E se a gente passar 5 anos sem embarcar em mar aberto, a gente perde uma carta que a gente tem que voltar a estudar na escola da Marinha Mercante, entendeu?
Tá. Aí eu fico nessa, como atuar, mostrar o meu nome, visto que eu vou voltar a atuar na Marinha Mercante em 2024 em diante. Aí eu fico nesse dilema aí. É, realmente, né? Vou passar para especialista aqui, Débora, vai lá. Não são áreas divergentes. Elas podem ser as duas, não tem problema nenhum. Você não poderia, por exemplo, atuar em áreas que têm uma certa concorrência entre si. Aí sim. Você não poderia, por exemplo, ser ali um consultor financeiro autônomo e buscar e estar trabalhando num banco. Por quê? Poderia ter uma tendência de você próprio pegar os clientes do banco, né? A carteira do banco. Então, as duas áreas que você tem interesse de atuação, elas não causam entre si concorrência. Então, você pode ser as duas coisas, uma não elimina a outra. Da mesma forma que eu atuo com orientação de carreira e dou aula. Eu sou professora e sou uma pessoa que atua com orientação de carreira. As áreas entre si não são divergentes, não tem ali nenhum problema entre elas. Igual, por exemplo, a Inês. A Inês, eu não sei se ela atua como dentista, mas ela atua também como consultora financeira para esse público. Ela pode ser as duas coisas, tanto no LinkedIn como no Instagram, não tem problema nenhum. Agora, a pergunta, né, que foi feita, realmente é algo para se observar. Se a Marinha tem algum preconceito, se você precisa ser integralmente funcionário da Marinha, você não pode ter exercício de nenhuma outra profissão remunerada, que é o que acontece com alguns profissionais que são funcionários públicos. Você tem que ser exclusivo. Agora, se não for o caso, porque aí realmente eu não sei, se não for o caso, não tem problema nenhum. Você poderia ser, por exemplo, funcionário da Marinha e instrutor de curso de treinamento. Poderia ser professor para concurso, poderia ter várias outras atuações que não geram ali conflito. Eu acho que cabe também, né, Débora, não sei, me corrija se eu estiver errado, viu, Jaci? A outra pergunta é a seguinte, você falou assim, como me posicionar, né, uma vez que, a pergunta que você fez. Mas a minha pergunta é, como se posicionar para quem? Para a Marinha? Para o seu público de assessoria de investimento? Para as pessoas que te rodeiam? Você quer se posicionar para quem? Porque eu acho que uma vez que você identifica para quem você quer se posicionar, também já é meio caminho andado. Tô errado, Débora? Pode ficar à vontade para me corrigir se eu falei besteira, não tem problema Certíssimo. Se, por exemplo, a atuação dele na Marinha não exige um processo seletivo, ele já é funcionário da Marinha. Ele não tem que se preocupar em falar para esse público. Ele pode manter ali o cargo dele sem problema nenhum, mas o posicionamento, as publicações, os posts, os comentários, tem que demonstrar conhecimento na área de investimento. Porque ele quer causar uma impressão para esse público e não para o público que seria o público da Marinha. Bom, Jaci, não é uma consultoria pessoal, deu para dar um fio da meada aí? Depois você pega o telefone dela, liga, contrata ela, tá bom? Aí ela pode te ajudar mais. Tá bom, obrigado. Por hora, tudo bem? Deu para encaixar aí melhor? Tá bom, obrigado. Eu acho que, eu particularmente, assim, percebendo aqui a sua dúvida, eu acho que primeiro você precisa internamente entender essas questões jurídicas, legais, e qual que é o seu norte mesmo, né? Para onde você tá indo, questão do preconceito que ela falou, né? Aí facilita até um outro profissional também te ajudar, te auxiliar, né? Beleza? Só, deixa eu te perguntar uma coisa, Débora. Deixa eu complementar o Jaci. Eu, por exemplo, sou dentista, atuei com 44 anos como dentista e falo hoje de financeiro para dentistas. A mesma coisa o Jaci pode fazer. Ele está na Marinha, mas ele pode atuar para o pessoal de Marinha. Gente, olha, eu entendo de financeiro, se vocês quiserem eu posso dar um help. Pode começar assim. E ele vai treinando. Foi assim que eu comecei. Ponto. Mas a minha pergunta é, dentistas, tem milhares, um em cada esquina. A pergunta que meus mentorados me fazem sempre, como me diferenciar? Porque todo mundo é dentista, todo mundo, o diferencial é no relacionamento, a gente sabe disso, né? Quanto melhor você se relacionar,
mais você fideliza aquilo, storytelling, você ter aquele rapport com o profissional dentista. Mas no branding, como que a gente faz? A gente coloca a marca da clínica ou a gente coloca o rosto do dentista? A minha fidelizou porque ela me dá pirulita até hoje. Pois é. Eu já sou adulto e ela me dá pirulita até hoje. Desculpa, Débora, vai lá. Você tem que agregar valor à sua marca. É o exemplo do cafezinho do Starbucks. O que te faz ir para lá? Existe uma qualidade, existe um atendimento diferenciado, existe valor à marca. Então, não é ser mais um dentista, é ser o dentista. Talvez o dar o pirulito é algo que, de fato, cativa algumas pessoas. Outros gostam de ser lembrados ali no aniversário. Isso. Então, você vai identificar o que o seu público tem de expectativa. E aí você vai atender a expectativa do seu cliente, agregando valor à sua marca. Seja ela enquanto pessoa, seja ela enquanto empresa. É isso que vai te diferenciar dos demais. Então, seria realmente o relacionamento. Sim. Englobando tudo isso. A linguagem corporal, englobando a cara do consultório. Não precisa ser um consultório riquíssimo, né? Que atenda um público. Pode ser um consultório que atenda um público médio ou mais baixo, mas que tenha conforto, que seja adequado para aquele público, com revistas que não são de 1930. Mas aí é ceteris paribus, né? Você conhece essa expressão, ceteris paribus? É do latim. É assim, ó, onde todos mais constante, ou seja, tudo isso que você falou. Desculpa, quer até me intrometer, viu, Débora? Se eu tiver errado, pode falar. Tchau, cala a boca, você tá falando merda. Mas assim, ó, olha só, um consultório adequado, um conforto e tal, teoricamente, é de se esperar, e isso qualquer profissional, seja um ruim ou seja um bom, ele pode comprar e pôr lá, né? Não, pode comprar e pôr lá. A poltrona vende em tudo quanto é lugar, para todo mundo comprar, entendeu? Sim. Agora, a questão, acho que é isso, é ir além, que é o tal da expectativa. Por exemplo, assim, quando eu vou no dentista, a poltrona ser confortável, o lugar ser limpo, a pessoa que me atender for educada, ceteris paribus, ou seja, tudo isso mais constante. Isso aí todo mundo fala. Agora é além, que é o tal da expectativa. Então, por exemplo, a minha dentista, ela me dá pirulito até hoje, ela me manda um cartãozinho na minha casa do meu aniversário. Parabéns. E assim vai, né? Enfim, né, Débora? Eu acho que é nessa linha ou não? Eu falei merda pra caramba. Sim, é isso mesmo. Quando você torna a experiência do cliente ali com você diferente do que ele teria nos outros consultórios, você agregou valor à sua marca. Então, engloba isso tudo mesmo. Engloba a questão do atendimento, do relacionamento, da personalização no atendimento. Então, tudo isso aí tem a ver com marketing. É o que o seu negócio fala. Mas quando a gente fala de marca, de branding, nós estamos falando do algo a mais. O valor que essa marca transmite para aquela pessoa. Ele é um valor tão significativo que aquela pessoa não quer ir nos outros 5 da esquina, ela quer ir no seu. Você pode ter uma agenda competitiva, você pode ter um valor acima do valor praticado pelos outros ali à sua volta, mas as pessoas querem ser atendidas por você. Agora falando sério sobre a minha dentista, tá? Eu não troco, ela é minha orto, eu não troco, não vendo por nada, assim, eu mudo de estado e vou nela, porque ela me trata como um filho. Esse, na verdade, é o diferencial. Ela me põe na cadeira e fala: ô, menino, como tá a sua vida? O que você tá fazendo? Né? Ela quer saber da minha vida, assim, sabe? É muito fofo. Ela cuida de mim desde os meus 14 anos. Faz 20 anos que ela cuida de mim, né? Então, assim, eu não troco, não vendo. Se ela triplicar o valor, o dia que ela aposentar, eu tô ferrado. Agora, por que é importante entender a parte que eu falei lá do gatinho, lá do Alice no País das Maravilhas? Se eu sei para onde eu quero ir, eu já começo a identificar o público que eu quero atingir. Sim. E o que esse público espera de mim? Qual que é a expectativa dessa pessoa? Porque eu começo a ter um trabalho personalizado. Porque assim como para ele é legal ser tratado como um filho, se você pegar alguém
das novas gerações e for tratar como um filho, ele nunca mais volta. Eles não querem ter relação pai e filho, como prestador de serviço. Então, é você identificar o que de fato atende esse cliente aqui. É ser específico, é ter um atendimento realmente personalizado. Ô, Débora, e aí cabe pesquisa? Cabe Pesquisa, né? Porque senão você vai fazer de maneira genérica, você Sim. vai oferecer o Tentativa e erro, né? mesmo para públicos diferentes. Então, eu vou dar um exemplo da MB, né? Um exemplo próprio meu. Eu tenho consultores com perfis diferentes para atender públicos diferentes. Porque, de acordo com a área que a pessoa atua, o próprio perfil comportamental dela é diferente. Não sei se tem alguém aqui na sala de engenharia, mas os engenheiros são mais acelerados que os psicólogos. Eu não consigo atender um psicólogo no mesmo ritmo que eu atendo um engenheiro. Então, eu tenho que oferecer para ele um atendimento de fato personalizado. Eu tenho que falar a linguagem dele. Eu tenho um cliente que faz um processo de coach comigo que tem 19 anos. A minha linguagem com ele é totalmente diferente do meu cliente que tem 72 anos. O meu cliente de 72 anos não sabe ser atendido pelo Google Meet. Ele faz atendimento presencial no escritório toda semana. Se eu falar para o menino de 19 no escritório, ele surta. Então, Desculpa, Débora. Eu entendo o que atende aquela pessoa. É algo de fato personalizado. Alguma semelhança aqui com a residência financeira que eu tô tentando ensinar para vocês ou não? Total. Alguma aqui? Só para saber, né? Mas tudo bem, tá bom, beleza. Parabéns. Obrigada. Seguindo um pouco a pergunta do Vitor, no caso do LinkedIn, ele atende um planejamento ali mais pessoal. Ele querendo migrar para o LinkedIn, fazendo palestras na parte organizacional das empresas. O LinkedIn seria uma boa ferramenta? Porque ele usa, de repente, hoje o Instagram para pegar pessoas físicas e ele, usando o LinkedIn, seria uma ferramenta adequada para ele levar essa palestra para as empresas? Seria a mais adequada, inclusive. Porque quem contrata uma palestra ou é o RH ou é o gestor, o diretor da empresa. As demais pessoas, as pessoas operacionais da empresa, não têm autonomia para contratar uma palestra. Essas pessoas estão no Instagram, tanto RH como diretoria, gerente, estão todos no LinkedIn. Certo. Então, é um público que está muito mais atuante no LinkedIn do que no Instagram. Ok, obrigado. Eu ia fazer outra, mas vou deixar para o Alex. Inclusive, viu, Mizuki, a Martelo em 2020, acho, a gente fez uma incursada no LinkedIn atrás de empresas, foi muito bom, a gente conseguiu falar com grandes empresas, foi muito bom pra gente. A gente usou o LinkedIn, naquela época focamos, porque a nossa ideia era focar nas empresas naquele momento, né? Então, assim, além da teoria e prática, experiência da Débora, tem aqui uma experiência prática na nossa área, assim, que realmente é um bom canal. Hoje o nosso foco mudou e tal, por isso que a gente hoje não consegue atualizar tanto o LinkedIn, tal. Beleza? Alex, querido, vai lá. O Alex, ó, se a Inês é a embaixadora, o Alex é o embaixador da marca, viu, Débora? Porque o Alex tá em todas também, viu? Vai lá, Alex, querido. Tá bom, bonito. Bom, primeiro quero agradecer a Débora. A Débora não deu uma palestra, não deu uma aula, ela deu um show, acho que todo mundo concorda. Então, parabéns, Débora. Foi um brinde mesmo essa noite, né? Comentários, né? O Thiago falando aí da gestora dele no banco, aí a gente começa a entender por que ele é assim, tem a ver com trauma, né? Então, ele bate como ele apanhou, né? Comentando também o Jaci, né? Eu acho importante destacar isso, né? Eu falei no início aí na minha apresentação que eu não sou da Marinha Mercante, são duas marinhas, não sei se todo mundo sabe isso, né? Então, a Marinha Mercante é uma atividade privada, né? A Marinha, né, de guerra, que a gente chama, para diferenciar, é uma atividade de Estado, né, uma carreira de Estado, mas as escolas da Marinha Mercante, né, são geridas pela Marinha de Guerra, né? Então tem todo um imbróglio, né? E mesmo dentro da Marinha, eu, por exemplo, trabalhei 18 anos
numa área da Marinha, da área bélica mesmo, como engenheiro químico, trabalhei com explosivos e depois eu quis fazer uma transição de carreira interna na Marinha, fui para a diretoria de Portos e Costas, né, que é a que coordena as escolas de Marinha Mercante, mas pouco entendo o dilema do Jaci, porque como engenheiro eu fui trabalhar com equipamento, então não entendo muito esse drama aí do embarcado, né, então acabou sendo pouco tempo, né, mas o que eu faço, como eu falei na apresentação, né, eu tenho a minha carreira de Estado, pretendo concluí-la, né, então eu tenho 2 personas, então, né, durante o dia eu sou muito focado na minha atividade, na minha posição, nas minhas posturas, eu tento segregar, então são canais diferentes, né, então eu divido para atender, né, o meu cliente, né, de Estado e o meu cliente privado, então é uma maneira, mas, né, os dilemas são grandes, né, as marinhas são ciumentas, né, então eu entendo um pouquinho esse é o dilema, Jaci, mas basicamente não tem nenhuma pergunta específica, é só agradecimentos e comentários mesmo. Muito obrigado, uma ótima noite aí, e gostaria de ver você de novo aqui com a gente. Não, o convite já tá feito, querido. Você viu que eu não prazer. perdi tempo, né? Ela terminou de falar, eu falei, opa, vamos lá, né? Já vamos convidar de novo. Ó, deixa eu só falar mais uma coisa ainda sobre esse lance do Jaci. Quando eu trabalhava no banco, também tinha as normas lá, tal, que tinha várias coisas que a gente não podia fazer em conjunto, né? Mas, por exemplo, assim, tinha funcionários bancários que no final de semana ia fazer bico de cabeleireiro. Que é o que a Débora falou, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o cara não podia ser bancário e ao mesmo tempo trabalhar com captação de dinheiro para não sei o quê, sabe assim? Aí tinha naturalmente ali, nitidamente um conflito de interesse. Aí tem que ver, já se as normas, né, o que você pode, o que você não pode fazer juridicamente para não se enrolar, né? Então acho que e como o Alex falou, de repente aí ter 2 instas, duas redes sociais para direcionar um pouco, sei lá, né? Aí é uma coisa bem específica aí da área, né? Mas também eu fiquei com isso na cabeça, sua coisa aí ficou comigo na cabeça, mas tá bom. Ah, tava muito bom, né? Mas tudo que é bom acaba também, fazer o quê, né? É isso aí, faz parte, né? Que legal, espero que você tenha gostado de mais um dos nossos encontros, então, do grupo de network da Martelo, com foco em empreendedorismo na área de finanças, né, de educação financeira. Olha, por favor, não deixe de responder a pesquisa de satisfação, isso é muito importante para a gente poder cada vez mais poder entregar um conteúdo de qualidade para você, tá? Se quiser comentar, puder, por favor, fale aqui no vídeo, comenta aqui com a gente o que você achou, manda sua pergunta, seu questionamento, a sua versão de algum assunto, enfim. Tudo isso é muito bem-vindo, a interação ela é muito benéfica para que, então, juntos, a gente possa cada vez mais crescer e nos aprimorarmos, tá certo? Fique atento à agenda e até os próximos encontros. Tchau, até mais, valeu!